Oi, gente. Hoje a gente vai falar sobre bebidas alcoólicas, né? O que que isso provoca espiritualmente? O que que a gente, que envolvimento tem da bebida alcoólica com o mundo espiritual? Gente, estou falando aqui sem, assim, questão moralista, sabe? Não é nada disso, não. Eu vou tentar explicar para vocês mais ou menos o que que acontece nos bastidores quando a gente bebe. E por que que acontece? Bom, o álcool, ele altera o estado da nossa consciência. É uma substância química que vai fazer vai trazer diversas reações químicas no nosso organismo, provoca no início, assim, com pouca quantidade, um certo relaxamento, né? E isso faz com que a nossa mente tenha uma reação diferente de quando a gente não está alcoolizado, óbvio, né? E faz com que a gente tenha uma percepção, algumas pessoas acabam tendo uma percepção ampliada de tudo, porque alterou o estado que nós estávamos vibrando. A gente passa a vibrar numa outra frequência devido a toda essa interferência química, né? Vai alterar toda a nossa composição orgânica, vai alterar o funcionamento do nosso cérebro e com isso a gente começa a trabalhar em outras ondas de frequência diferente daquela que a gente já está acostumado a trabalhar. Bom, com isso, o que, que pode acontecer? Você tendo o estado da tua consciência alterado, ele vai facilitar com que você entre em contato com outras ondas que estejam vibrando mais ou menos igual como você está. Você alterou o teu padrão normal e te colocou em sintonia com outra frequência que agora você passou a vibrar igual, entendeu? Então, geralmente, se você bebe num ambiente que seja um ambiente mesmo de pessoas que estão bebendo, que estão se divertindo, as companhias espirituais que estão ali naquele ambiente também vibram igual, né? Gostam de beber, gostam de se divertir, mas, assim, algumas são agressivas, porque do mesmo jeito que, né, algumas pessoas bebem, se tornam, porque tem a diferença da personalidade também. Esse estado alterado da consciência, no momento que você aumenta a tua frequência, muitas vezes isso vai te colocar num contato maior com a sua essência, sabe? Com o seu espírito mesmo. Não é nem espírito dos outros, é o seu espírito, que até então ele estava um pouquinho adormecido pela limitação física desse teu cérebro. Então você fica um pouco limitado dentro dessa personalidade que você construiu aqui, e aí você fica bloqueado. Quando você ingere bebida alcoólica, amplia, né, aumenta, altera o teu estado vibratório, e aí isso permite que você entre em contato com a sua essência, que muitas vezes tem características um pouco diferentes daquelas que você manifesta aqui. Então, algumas pessoas se tornam extremamente agressivas, outros se tornam extremamente depressivos, e aí, de acordo com como for essa pessoa, vai sintonizar com as companhias espirituais que vibram igual. Então, camarada, quando bebe se torna extremamente agressivo, ele vai sintonizar com espíritos que estejam próximos e que estejam vibrando igualzinho a ele. Então, muitas vezes, ele se tornou agressivo pela essência dele, e isso vai ser potencializado pelas companhias espirituais que ele atraiu. Então ele já tem um temperamento lá dentro, perdidinho, agressivo. Bebeu, botou para fora aquela agressividade toda. E atraiu companhias iguais. Então ele começa a fazer besteira. E até porque ele está com um estado ampliado de percepção, ele começa a ouvir melhor as consciências que estão no extrafísico, as consciências que estão no plano astral, os espíritos, né? Então eles começam a buzinar no ouvido. Bate mesmo no cara, aí o cara tá se julgando o máximo. Quantas brigas acontecem em bares, né, em ambientes que as pessoas bebem? Então, porque aí essas consciências que estão ao redor começam a fomentar isso. Da mesma forma que pode acontecer com pessoas que se deprimem. Tem pessoas que bebem e aí começa a buscar lá de dentro
a sua essência, aquela tristeza. Muitas vezes, assim, a gente sente uma saudade que não sabe de onde, você não tá muito, tá como um peixe fora d'água aqui nesse mundo, você... Existem pessoas que não se adaptaram totalmente a essa reencarnação, então trazem isso na essência, né? E aí, quando você altera o teu estado de consciência, você consegue entrar em contato com o seu espírito. E aí, às vezes, você até não recobra totalmente, mas você lembra de situações, de coisas onde você já foi mais feliz. Isso te deprime muito. Então, te deprimiu, abaixou teu padrão vibratório, te colocou em sintonia com consciências que pensam igual e que também estão deprimidas, estão tristes, e aí, de repente, essas consciências vão potencializar essa emoção negativa que você está tá manifestando. Entendeu? Então o mecanismo é mais ou menos por aí. É porque essas substâncias elas alteram. Qualquer substância diferente, né, qualquer química diferente, as drogas elas fazem isso. Elas alteram o estado da nossa consciência. E de acordo com o que nós somos mesmo, né, de acordo com a nossa essência, e com as companhias que estão ao nosso redor, isso não pode de repente ser um processo não muito legal. Então, por isso que a gente tem que ter um certo cuidado, se conhecer muito, saber como você fica. Eu, por exemplo, assim, eu fiquei um bom tempo sem beber nada, 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 nada. Acho que um mês atrás aí que eu resolvi até começar a experimentar vinho, até para testar mesmo o estado da consciência, mas eu vi que eu tô legal. Porque quando eu era mais nova, eu bebia, eu me deprimia muito, muito mesmo. Tanto que quando eu fiz a besteira aí, que eu tentei suicídio e tal, eu tava alcoolizada, né? Eu comecei a ingerir um monte de remédio para dormir, tudo que tinha em casa de remédio eu tomei. Então, mas eu devo ter sofrido influência dessas consciências que estavam ao meu redor também. E começou com a bebida alcoólica, né? Da bebida alcoólica foi me dando essas ideias de jirico, e aí eu fiz a besteira que eu fiz. Então a gente tem que ter muito, muito cuidado mesmo com qualquer substância que seja alucinógena. Eu passei agora por uma experiência engraçada. Eu só soube, depois eu gravei o vídeo de manhã e depois de tarde eu fui na minha médica, porque eu operei a catarata anteontem. E aí ontem eu acordei assim super inspirada e gravei explicando por que a gente adoece e tal. Aí quando eu cheguei na minha médica foi muito engraçado, gente. Ela não parava de rir. Ela disse: Meire, nós tivemos que te dar um sossega-leão. Porque o pouco de anestesia que foi dado para você, você não parava de falar um minuto. A droga funcionou em você e você não parava de falar explicando por que a gente adoece. Quer dizer, eu devia editar, porque também quando eu deitei no centro cirúrgico, eu pedi a proteção dos meus mentores, dos meus amigos espirituais, pedi que eles estivessem ali junto comigo, né? Que se eu estava passando por aquilo que era para o meu crescimento, que eles me ajudassem. Então, provavelmente, o pouco da droga que foi injetada alterou meu estado de consciência e eu tive um acesso mais facilitado, porque também em alguns casos há até um certo descolamento mesmo do corpo astral, você entra em projeção. Só que eu não estava totalmente desconectada do meu corpo físico, porque às vezes acontece essa descoincidência, como no sonambulismo, né? Ou na paralisia do sono, você fica meio descoincidente. E aí eu devia de estar recebendo instruções, eles conversando comigo e eu repassando tudo na mesa de cirurgia, porque olha, foi hilário, deve ter sido o que eu falei, que quando eu cheguei no consultório, ela não parava de rir. Ela disse: Meire, você não parava de falar, explicando tudo, todo o mecanismo da doença, por que o olho, por que a gente fica com catarata, como... Ela disse que foi muito engraçado. E aí tiveram que me sedar mesmo para apagar para parar de falar, né? Aumentar a dose lá para poder eu adormecer um pouco e parar de falar, senão eles não iam conseguir nem me operar. Então, houve uma alteração do meu estado de consciência, né? Eu já tive uma outra experiência com anestesia também, mas aí nessa época eu não estava bem, então não foi uma experiência muito legal. Eu precisei fazer uma cirurgia e eu não estava numa situação emocional boa, né? Então inclusive eu quis abandonar meu corpo também, porque facilita essa soltura,
né? A gente altera, a gente realmente facilita. E eu nunca experimentei outras drogas ilícitas. Se tivesse experimentado, falaria aqui na boa, porque eu acho que é interessante a gente passar a experiência, mas realmente eu nunca experimentei. Mas eu creio que essas outras drogas façam o mesmo efeito e a gente consiga, assim, se soltar um pouco. É lógico que umas muito mais fortes e aí a confusão mental, porque quanto mais pesada a droga, mais você não está bem também, né? Também tem isso. Acho que as pessoas que fazem uso de drogas pesadas, elas não estão equilibradamente, energeticamente, emocionalmente, psicologicamente. Então você imagina o nível de consciências, de espíritos, de companhias espirituais que essa pessoa tem. Então, se você descola um pouquinho, você amplia essa percepção, ela vai começar a perceber tudo que está ao redor dela, né? E não são coisas boas, né? Agora, existem outras drogas mais leves, porque assim, eu já ouvi relatos de pessoas que fazem uso da maconha, que diz que relaxa um pouco, que começam a ter outros tipos de percepção. Não estou fazendo aqui apologia a droga nenhuma, gente. Eu, inclusive, eu sou contra a gente fazer, até mesmo o Sandaime, que eles utilizam para ampliar a consciência. Eu nunca achei legal, porque eu acho que assim é uma coisa forçada. Eu acho que a gente tem o nosso tempo interno, sabe? Que quando as coisas têm que acontecer, quando a gente realmente tem que chegar nesse ponto de despertar, a gente tem que estar todo amadurecido. E essas drogas, elas provocam esse despertar, mas é um despertar abrupto. Assim, você não, às vezes não está nem pronto para ver as coisas que você vai ter contato do lado de lá. Então eu não sou a favor do uso de nenhuma droga. No meu caso aí foi com anestesia, né, que aconteceu. E experimentei um pouquinho do vinho para ver se ia fazer outro efeito, mas também eu passo mal, eu tenho uma certa intolerância orgânica mesmo, sabe? Me dá um enjoo danado, mesmo o pouco que se eu tiver que tomar é por teimosia, como na época que eu fumava também. Houve uma época que eu experimentei cigarro comum, né? E tentei aí uns 3 meses usar o cigarro e aquilo me fazia muito mal mesmo, até que o dia que eu disse, pô, que absurdo. Se eu fumo e fico toda trêmula, né? Eu pegava um cigarro e depois eu ficava com taquicardia, ficava tremendo. Eu disse, que absurdo, para que eu vou continuar com isso? Não tem lógica. É sinal que o meu organismo não reage bem a esse tipo de substância. E isso eu era novinha, sei lá, tinha uns 20 e poucos anos. E aí nunca mais peguei um cigarro. Como aconteceu depois que eu também fiz essa besteira, que eu bebi, eu nunca mais bebi nada, nada. Eu digo, eu não posso beber porque a bebida não me cai bem. Eu não tinha todas essas explicações naquela época, né? Mas hoje eu percebo que a bebida, ela me deprime, né? Comigo eu não fico assim... ela não me coloca para cima. Na bebida, pelo contrário, ela me deprime muito. Então não é legal, porque se eu não estiver bem, imagina, eu vou entrar em contato com todos esses espíritos que não estão bem também me rodeando. Né? Ainda mais agora, com todo esse trabalho que eu faço, assim, eu sinto que muitas vezes eu estou acompanhada de muitos espíritos aqui pedindo ajuda. Né? Então, mas eu estou numa frequência diferente da deles. Então eles não conseguem me acessar completamente. Às vezes eu percebo até a presença, mas eles não conseguem ter esse acesso direto comigo, porque a gente está vibrando um pouquinho diferente. Se eu altero o meu estado da consciência e de repente entro na mesma frequência, você imagina, é como aqui, às vezes a gente está bem, aí você conversa com um amigo que está muito mal, que está deprimido, que está. Se você está bem, se você está com a tua vida organizada, se você está em equilíbrio, você às vezes até consegue levantar o astral daquele amigo. Mas se você não está bem, às vezes você vai conversar com esse amigo e você sai tão mal ou pior do que ele. Até porque energeticamente, às vezes se você tiver, você pode não estar equilibrado emocionalmente, mas fisicamente a tua energia vital está alta. E esse amigo, às vezes, ele está debilitado emocionalmente e energeticamente. Então, ele vai te roubar. Roubar. Tudo é compensação, equalização, é processo natural. Então, ele vai puxar, vai drenar a tua energia vital para ele.
E aí você é que vai sair, além de você já estar em desequilíbrio emocional, você ficou com a tua energia vital baixa e isso vai potencializar às vezes o teu desequilíbrio emocional. Então a gente tem que tomar cuidado até a gente, lógico que quando você quer ajudar, você está fazendo de coração. Isso também auxilia até a tua reciclagem energética, né? Que quando você está agindo altruisticamente, essa energia boa do amor incondicional, isso tudo também te revigora. Mas às vezes ela não é o suficiente para te colocar de novo equilibradinho. Então a gente tem que ter um certo cuidado até quando a gente vai ajudar, tá? Você tem que estar se sentindo muito, muito bem. Você tem que ter certeza. E por isso que é importante o autoconhecimento. Você tem que ser sincero com você. Não adianta aparecer aqui, eu tô rindo, eu tô feliz, porque isso é fácil. Nas redes sociais, agora o que tem de gente que aparece sorrindo, feliz da vida, mas você tem que ter noção de como você tá aqui dentro. Que às vezes você tá sorrindo por fora e por dentro você não tá nada bem. Então você tem que ser sincero e não querer bancar super-homem ou Mulher Maravilha. Entendeu? Você tem que estar bem. Para ajudar o outro, você tem que estar bem. Você pode ter toda aquela vontade de ajudar, mas você tem que estar ciente de como você está internamente, né? Que senão acaba que você também nem ajuda e só se prejudica. Então a gente tem que ter cuidado com essas coisas. Mas então, aí a importância é onde entra a importância do autoconhecimento. Então, se você faz uso de bebida alcoólica, se você gosta final de semana, né, beber um pouquinho, não estou falando aqui de alcoólatras, estou falando de pessoas que bebem socialmente. Só se observa, sabe? Vê se você tá legal mesmo para beber, para ficar bem. Começa a se conhecer, vê como você reage com a bebida alcoólica, né? Porque, gente, nada é proibido, nada é errado, mas a gente tem que ter responsabilidade e nos conhecermos para a gente saber como a gente vai interagir com aquilo. O mundo tá aí, tem um monte de coisa para a gente usufruir, mas a gente tem que saber usufruir com responsabilidade. Tem pessoas que bebem um pouco, se sentem bem, relaxam, porque aí provoca esse estado alterado, se sente bem melhor, consegue entrar às vezes assim, num estado de calma, uma dosezinha da bebida alcoólica coloca ele no eixo, no equilíbrio. Então, cada caso é um caso, tá? A gente não pode generalizar, nós não somos iguais. Cada um reage diferente um do outro, cada um está numa vibração diferente. Mas a gente tem que ter noção disso aí para a gente fazer as coisas com responsabilidade, né? Então, se for beber, primeiro não dirija. Bebida e direção de jeito algum, gente. Não tem como, altera os nossos reflexos mesmos e às vezes a gente está colocando em risco a vida de outras pessoas e não a nossa. Então, isso aí é primordial. Nem uma dosezinha, nem uma dosezona. Bebeu? Não dirige. E você tá arriscando a tua vida e a de outras pessoas que não tem nada a ver com o que você fez, né? Então a gente tem que ter consciência. E aprender a se conhecer para poder fazer uso da bebida alcoólica com responsabilidade, quem quer fazer, né? Eu acho que nada é proibido. A gente tem que ter bom senso e autoconhecimento, tá? Era o que eu podia falar para vocês de bebida alcoólica. Eu espero estar sempre ajudando, né? Mais uma vez, gente, muito obrigada e fiquem com a luz.